Durante vários anos, mineradores alemães percebiam o mesmo problema em suas vias de transporte de cargas. As correntes voltavam a quebrar repetidas vezes após um breve tempo de uso. Esse padrão fazia com que várias trocas fossem necessárias ao longo dos mesmos trajetos. Nessa época, não se conhecia bem o que fazia com que as correntes continuassem trincando, apesar de elas sempre aguentarem os esforços exercidos sobre elas no início de suas vidas úteis. Isso chamou a atenção de vários oficiais que observaram de perto esse problema, mas foi apenas em meados do século XVII quando o oficial germânico Wilhelm Albert identificou o que iríamos posteriormente chamar de falha por fadiga. Oi, o meu nome é Natália, eu sou membro da Escola Piloto de Engenharia Mecânica e esse é mais um episódio do projeto Por Dentro da Engenharia. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre esse conceito que é tão importante dentro do nosso curso, que é a falha por fadiga. O termo fadiga foi empregado pela primeira vez justamente por parecer que o material teria se cansado ou se tornado frágil, dada uma quantidade de carga que ele recebeu, o que na verdade não deixa de ser aquela primeira ideia que nos vem na cabeça quando a gente pensa nessa palavra. Mas, como a gente está dentro de um ramo técnico, esse termo foi definido como o tipo de fratura que acontece quando uma peça ou um material não resiste a uma determinada quantidade de tensões cíclicas que são aplicadas a ele. Agora, talvez esteja te perguntando o que são essas tensões cíclicas. Bom, primeiramente, tensão na engenharia é qualquer força sendo aplicada sobre uma determinada área de um corpo. Ou seja, pode ser desde a pressão que um dedo exerce sobre a palma da sua mão ao peso que você exerce quando senta em uma cadeira. Normalmente, essa tensão é visada em um ponto infinitesimal, ou seja, na menor quantidade de área possível a ser medida. Dessa forma, a gente consegue detalhar vários pontos de tensão para o mesmo corpo. Na engenharia, as máquinas e materiais sofrem tensões repetidas vezes. Por exemplo, o trem de pouso de um avião deve estar apto a aguentar um número finito e conhecido de aterrissagens até que estejam sujeitos à falha por fadiga. Essas tensões são reconhecidas por um estudo de gráfico. No eixo horizontal, vemos a primeira tensão exercida surge até atingir uma crista, o valor de tensão máxima, e em seguida passa por uma descida até um vale, a tensão mínima. Esse menor ponto pode ser negativo. Percebendo esse caráter, notamos que a tensão pode ter duas naturezas: tração para valores positivos e compressão para valores negativos. Esse comportamento continua de forma ondulatória, mas em casos reais ele pode vir de forma aleatória e em linhas. Normalmente, utilizamos algum artifício para transformá-las em curvas senoidais, para melhor entendimento. Com isso, podemos obter um valor muito importante para o estudo de caso, a tensão média, que, como o nome indica, é a média simples entre dois valores de tensão máxima e mínima. Percebemos de imediato que esse valor pode ser igual a zero, caso as tensões máxima e mínima sejam iguais em módulo, mas nem sempre é assim. Vamos já rever a importância disso. E além disso, as tensões médias são positivas em caso de maior tração e negativas em caso de maior compressão. Vamos pensar num material qualquer. Como podemos estudar o comportamento dele através dessas repetidas interações e tensões? A resposta é simples. Utilizamos o auxílio de um gráfico que demonstra a amplitude da tensão exercida, nomeada S, em função de um número n de ciclos, em escala logarítmica. Esse é o tradicional gráfico SN. Podemos lê-lo da seguinte forma: se um material receber uma amplitude de tensão em determinado número n no gráfico, ele deve estar acima da curva e, portanto, suscetível à trinca por fadiga. O contrário ocorre quando o valor em S for inferior à curva, que significa que ele está salvo da fadiga. Esses gráficos podem ter duas caras diferentes. Essa curva é denominada vida em fadiga de um material. O primeiro é comum observarmos em materiais ferrosos. Ela começa denotando uma curva suave e decresce até que de repente ela se torna uma reta horizontal. Esse ponto determina um número de ciclos onde o material não suporta mais a interação de trações e cede. Chamamos de limite de resistência à fadiga, que é quando, independentemente de quantos novos ciclos vierem, não haverá falha por fadiga. Esses materiais possuem a característica de resistência à fadiga. Já o outro tipo de gráfico não possui esse limite, a curva continua com seu caráter exponencial decrescente. Lembra que eu te falei da tensão média? Então, a sua importância também está relacionada à vida em fadiga. Existem alguns aspectos que se relacionam com a vida útil de um componente e essa tensão é uma delas. Uma outra que também é super importante é o efeito da superfície. Como muitas vezes o início dessa falha se dá a um concentrador de tensões que está localizado na superfície do componente, a manutenção dessa superfície melhora a vida em fadiga.
Além do mais, o mesmo pode decorrer de uma escolha sábia dos critérios de projeto, assim como o tratamento da superfície em questão. Mas esse tipo de falha não acontece de uma hora para outra. Na verdade, ela é microscópica e surge gradativamente. E é por isso que a gente pode dividir esse processo em 3 etapas: o surgimento da primeira trinca, a propagação dessa e a fratura final. A primeira é quando surge uma trinca na superfície do material ou na parte interna deste, ou ainda tem esse início em uma já existente. Quando ela surge, normalmente está associada a um ponto concentrador de tensões. O segundo já é quando essa trinca começa a se propagar pela peça, até que atinge um tamanho crítico, o que nos leva à última etapa, que é a fratura final. Essa é, na verdade, mais abrupta e é quando acontece a falha em si. Depois da falha final, a superfície de propagação da peça fica à mostra, e nela podemos observar outra característica da falha por fadiga: as marcas de praia. Essas marcas são visíveis a olho nu e recebem esse nome porque se assemelham às marcas das ondas na beira da praia. Essas são as marcas que vão surgindo conforme a trinca se propaga. Microscopicamente falando, temos também as estrias, que são outro tipo de marca também dada por esse tipo de fratura. Mas tu já pensou como é feito um teste para medir o comportamento de um material sujeito a um regime propício à fadiga? Para isso, utilizamos um tipo de teste por rotação. Colocamos o material de teste com seção transversal circular, isto é, com círculos nas extremidades, e o fazemos girar. Assim, fazemos uma força de tração e compreensão no corpo de prova várias vezes consecutivas e de maneira rápida, com tensão média igual a zero. Assim, contamos os giros como se fossem ciclos do objeto e podemos perceber a sua variação por volta de sua área transversal à amostra. Esses ensaios são feitos com o objetivo de entender melhor a falha por fadiga. Quando a gente conhece ela bem, a gente consegue estimar qual vai ser o limite de tensões que uma peça pode receber e também qual vai ser o tempo de uso que ela vai ter. Também é através desse estudo que a gente se torna capaz de selecionar qual que é o material mais adequado para uma determinada estrutura mecânica. A maior motivação da gente estudar a fadiga é dada a sua recorrência nas falhas estruturais, que por estimativa correspondem a cerca de 90% das falhas registradas. Por hoje é isso, pessoal, e eu vou ficando por aqui. Nos nossos próximos vídeos, nós também vamos abordar outros conceitos muito importantes dentro da engenharia, assim como a gente também vai trazer mais visitas para vocês. Te vejo lá!